O conflito entre Índia e Paquistão começou com a partição caótica da Índia Britânica em 1947. Esse processo foi marcado por deslocamentos em massa, massacres e fronteiras traçadas às pressas. Desde então, a principal tensão entre os dois países gira em torno da Caxemira, uma região de maioria muçulmana que continua sendo disputada também pela China. A área já foi palco de conflitos armados, terrorismo e rivalidades religiosas. No fim das contas, uma divisão mal planejada transformou vizinhos em rivais, e essas feridas seguem abertas até hoje. A gente te conta os detalhes no episódio de hoje do Fronteiras. Quase todo mundo já conviveu com um vizinho desagradável, mas esse caso ultrapassa qualquer experiência que você já teve na vida. Índia e Paquistão só parecem concordar em uma coisa, que nenhum dos dois gostaria de ter o outro por perto. E esse não é um problema pequeno, já que os dois compartilham uma fronteira de mais de 3.000 quilômetros. Pode não parecer, mas essas são duas nações bem diferentes. A Índia abriga uma população de quase 1,5 bilhão de pessoas. O Paquistão é 6 vezes menor. Enquanto a maior parte da população indiana é hindu, o Paquistão é uma república islâmica. A Índia é uma democracia relativamente estável, já o Paquistão tem um longo histórico de instabilidade política. A economia desses dois lugares também não é nada parecida. O cidadão médio indiano produz mais que o dobro da riqueza de um paquistanês. Proporcionalmente, há quase 4 vezes mais paquistaneses vivendo abaixo da linha da pobreza do que indianos. Apesar de tudo isso, até 1947, o que hoje nós chamamos de Índia e Paquistão faziam parte do mesmo território, a Índia Britânica. Só que mesmo naquela época, as diferenças entre eles já eram bem acentuadas. Os povos que formavam a Índia Britânica não compartilhavam uma identidade nacional. Pelo contrário, dividiam o mesmo espaço convivendo com centenas de línguas, castas e subcastas, e uma elite ocidentalizada que vivia alheia aos seus problemas. O nascimento do Paquistão como um país soberano só aconteceu em agosto de 1947. Nesse tempo, a cada 4 pessoas que viviam na Índia Britânica, uma era muçulmana. Quando parecia altamente provável que os indianos fossem alcançar a independência em algum momento, muitos muçulmanos passaram a se preocupar com a possibilidade de viver num país governado por uma maioria hindu. Foi nesse contexto que nasceu a ideia de criar um novo país, o Paquistão. As fronteiras dos dois países foram traçadas em 1947 por um funcionário público britânico chamado Cyril Radcliffe. Até então, Radcliffe nunca tinha viajado para a Índia, tinha zero experiência em qualquer questão envolvendo o sul da Ásia e foi escolhido para o cargo justamente pelo seu desconhecimento sobre o assunto, algo que os britânicos entendiam ser uma posição de neutralidade. Quando Radcliffe desembarcou na Índia pela primeira vez, em junho de 1947, tinha só 5 semanas para executar um plano de divisão de território. E ele fez tudo isso se ancorando em dados desatualizados e mapas imprecisos. É claro que o experimento foi um desastre. Com a decisão, mais de 14 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas e cruzar as novas fronteiras. Enquanto os muçulmanos foram para o recém-criado Paquistão, hindus e sikhs migraram para a Índia. Os britânicos não desenharam qualquer plano para proteger os civis ou organizar minimamente o processo migratório. Por isso, durante o deslocamento, até 2 milhões de pessoas morreram vítimas de fome, doenças e massacres. E isso para não falar dos estupros em massa, das mutilações e da queima de aldeias. Ao fim, famílias inteiras foram desmembradas. Milhões de pessoas abandonaram as suas terras, templos e memórias para reconstruir a vida em um lugar estranho. As mulheres foram as mais atingidas. Muitas foram sequestradas, estupradas, forçadas ao casamento ou à conversão a uma nova religião. Crianças foram separadas dos pais e milhares de órfãos surgiram no processo. Até hoje há disputas legais por terras e heranças desse período. O êxodo criou cidades inteiras de refugiados e a memória desse experimento alimenta desde então o nacionalismo entre indianos e paquistaneses. No início, o Paquistão foi criado com 2 alas distintas, o Paquistão Oriental e o Paquistão Ocidental, separados por 1.600 quilômetros de território indiano. Desde o primeiro momento, existiam diferenças econômicas e políticas entre essas duas regiões. O Paquistão Ocidental
Ocidental dominava as forças armadas e marginalizava o Paquistão Oriental. Foi só em 1971, após uma luta de libertação, que o Paquistão Oriental se tornou um país independente. Hoje nós chamamos esse território de Bangladesh. Desde então, Índia, Paquistão e Bangladesh são os 3 principais países do subcontinente indiano. Mas se você reparar com atenção no mapa dessa região, vai perceber que também existe um território relativamente grande chamado Caxemira. Em 1947, na partição da Índia, 75% da população da Caxemira era muçulmana, mas o território era governado por um marajá hindu chamado Hari Singh. Singh pertencia à dinastia Dogra, uma casa real hindu que governava a Caxemira desde 1846, quando a sua família adquiriu o território dos britânicos. Assim que a Índia e o Paquistão se dividiram, o Marajá também tentou a independência, mas bastaram algumas tribos armadas do Paquistão invadirem a Caxemira em outubro de 1947 que Singh mudou de ideia. Em pânico e acuado, ele foi correndo pedir ajuda militar à Índia, que só concordou em auxiliá-lo com uma condição: que a Caxemira se unisse oficialmente ao país. Ele concordou com a proposta e quando os indianos enviaram as suas tropas para a região, isso desencadeou a Primeira Guerra Indo-Paquistanesa. Meses depois, a ONU interveio no conflito e a Caxemira foi dividida em 2 partes. A maior parcela do território, chamada de Jammu e Caxemira, ficou com a Índia. O Paquistão ficou com outras 2 regiões, a Caxemira Livre e Gilgit-Baltistão. Para complicar ainda mais, hoje, além da Índia e do Paquistão, a China também controla 2 regiões da Caxemira, Aksai Chin e o Vale de Shaksgan. Aksai Chin é uma região no nordeste da Caxemira, próxima do Tibete. Tanto a Índia quanto a China reivindicam esse território e entraram em guerra por ele em 1962. Como Pequim venceu o conflito, desde então administra esse espaço. Já o Vale de Shaksgan é uma faixa de terra cedida à China em 1963 pelo Paquistão em troca do reconhecimento de fronteiras. A Índia também disputa esse território e não reconhece o acordo. No fim, o planejamento mal executado pelos britânicos em 1947 levou a Caxemira a ser uma das regiões mais militarizadas da Terra, com um dos maiores riscos de guerra nuclear no mundo, já que Índia, China e Paquistão são potências nucleares. A gente também tem que levar em consideração a questão hídrica. As águas do rio Indo são fundamentais para a economia da região, sobretudo para o Paquistão. 1/4 do PIB do Paquistão vem da agricultura e 80% da área irrigada paquistanesa depende diretamente do Indo e dos seus afluentes. Sem o Indo, grande parte do Paquistão se tornaria virtualmente inabitável. Além da importância agrícola, 1/3 da eletricidade paquistanesa provém de usinas hidrelétricas alimentadas por esses rios. O problema é que o Indo nasce no Tibete e primeiro cruza a região da Caxemira, administrada pela Índia, para só então fluir para o Paquistão. Com a infraestrutura que tem hoje, a Índia não poderia cortar completamente o acesso do Paquistão ao Indo, mas seria capaz de reduzir significativamente o seu fluxo, armazenando mais água nos reservatórios e construindo novas barragens, o que provocaria uma tragédia humanitária sem a mesma comoção de uma bomba atômica. Mais um ponto importante: terrorismo. Há décadas, diferentes grupos separatistas armados de orientação islâmica atuam na Caxemira visando a independência do território ou a anexação dele ao Paquistão. Esses grupos foram muitas vezes treinados, financiados e apoiados pelo Paquistão, embora o governo paquistanês negue envolvimento direto com eles. Hoje, muitos civis da Caxemira vivem sob fogo cruzado entre os militares indianos e os jihadistas paquistaneses. Esse é o pano de fundo do conflito que persiste até hoje na região. A partição da Índia em 1947 representou mais do que a divisão física de um território. Foi a ruptura de uma civilização que, apesar da sua diversidade, conviveu durante séculos. Índia, Paquistão e Bangladesh compartilham uma longa história de interações entre comunidades étnicas e religiosas, marcadas por tensões, mas também por convivência e intercâmbio. A divisão apressada e mal planejada acabou transformando a religião em uma identidade política radical, convertendo antigos vizinhos em inimigos permanentes. É por isso que volta e meia você encontra esse assunto nas publicações do Estadão, sempre que uma bomba estoura ou uma ameaça é gritada. Este é um conflito que não parece ter hora para acabar.